Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Economia e educação certamente são os principais temas que conduzem um país, que devem ser discutidos, em especial em época de eleição. E para discutir a educação no Brasil nesse período tão especial, eu recebo aqui o economista, que é especialista em educação e colunista de Veja, Gustavo Iosp. Tudo bem? Tudo bom, Joyce? Boa noite. Boa noite. E aos nossos espectadores. O Brasil tem se arrastado na economia. Isso não é novidade para ninguém, está nas páginas dos jornais, falamos nisso dia sim, dia também. Nosso país que se arrasta na economia, Gustavo, é muito mal educado? Ele se arrasta, acho que ainda mais na educação, né? A economia, nos últimos 20 anos, deu saltos muito maiores do que a educação. E, sem dúvida, o atraso e a baixa qualidade educacional acabam arrastando o país também na economia e também em todas as outras áreas, porque, na verdade, a educação é meio que a meta-instituição, né? A instituição que afeta todas as outras, afeta a saúde, afeta a economia, afeta a política, afeta o dia a dia das pessoas. E realmente a gente não está fazendo o dever de casa, literal e metaforicamente, e o país continua patinando com índices educacionais de países de quarto mundo, se houvesse, e não consegue avançar e, pelo que está se discutindo nessa campanha, provavelmente vamos ter mais 4 anos sem grandes avanços. Nós temos aí 3 candidatos que têm brigado para valer pela presidência da República. Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB e o fenômeno Marina Silva, do PSB. Né? Esses 3 têm discutido educação de uma forma muito superficial. Né? Na verdade, Marina já discutiu educação em 2010, então não é uma grande novidade. Ela está adequando o plano de Eduardo Campos, apresenta o plano de governo na sexta-feira. Os planos de Dilma, a gente já sabe, é continuar o que aí está, né? E a Aécio também tem apresentado seus planos aí com base no que conseguiu em Minas Gerais. Tá tudo muito superficial, Gustavo, muito frágil? Tá superficial porque, na verdade, educação de qualidade, que é o que a gente precisa, não só não dá voto no Brasil, como tira voto. Porque a população como um todo está muito acomodada e, infelizmente, falsamente acreditando que a escola do seu filho é uma escola muito boa. Então, não existe muito incentivo para os políticos meterem o dedo no vespeiro da qualidade da educação, porque, de novo, não tem cobrança da sociedade. Por outro lado, tem a corporação dos professores, sindicatos, funcionários do ensino, que são bastante poderosos e vocais e numerosos, que são bastante refratários àquelas mudanças que fazem a diferença para a qualidade do ensino. Então, na cabeça de um gestor público, é uma área que é melhor não se aproximar com muita profundidade, porque se você aprofundar o tema, você vai notar que essas propostas que estão sendo discutidas têm um amplo respaldo na literatura acadêmica para mostrar que elas são ineficazes, que são basicamente coisas quantitativas, né? O que mais a gente ouve, os candidatos como um todo falar, e aqui eu posso colocar todos no mesmo pacote, a governo ou mesmo a presidência, é o seguinte, tem que aumentar o investimento em educação, colocar mais dinheiro. A gente já tem aí uma boa parcela do PIB investida em educação, a níveis aí de países de primeiro mundo. Sim. Muda? Mais dinheiro vai mudar alguma coisa? Não muda. Na verdade, o Brasil hoje já investe cerca de 5% do PIB em educação e agora, se esse novo Plano Nacional de Educação for cumprido, provavelmente não será, mas se for cumprido, a gente passaria para 10% do PIB até 2022, 2024, que são pouquíssimos países do mundo. Na verdade, só Cuba tem um nível de investimento em relação ao PIB tão grande, mas eu brinco que Cuba investe muito no PIB, não é por excesso de investimento, é por falta de PIB, né? Qualquer R$5 já vira 10% do PIB cubano. E aqui realmente vai ser uma aberração se esse PNE for cumprido, porque justamente tem décadas de pesquisa mostrando que, infelizmente, você não resolve o sistema educacional simplesmente jogando dinheiro no sistema educacional de um helicóptero. Você precisa investir em coisas que demandam, na verdade, muito mais esforço, tempo e dedicação do que dinheiro. E que não dão retorno político, mas dão sim retorno educacional. Coisas desde formação e cursos de formação dos professores, que precisam ser alterados, formação dos diretores, né, dos gestores de educação, e também interferir diretamente em práticas de sala de aula. A utilização do tempo, dever de casa, material didático. Todas essas tarefas são um trabalho um pouco de formiguinha. E é quase de graça, né? É quase de graça, requer muito esforço, muita briga, tem resultado, mas gera um desgaste muito grande. Então, se a população fica feliz ouvindo
vamos investir 10% do PIB, vamos fazer escola em tempo integral, vamos dar passagem de ônibus gratuita. É claro que os políticos também, enfim, são espertos e prometem aquilo que as pessoas querem ouvir. E por isso a gente não sai muito dessa superficialidade, desse debate que, na verdade, parece que a gente está na eleição de 1994, não de 2014. Porque em 94, realmente, a questão de financiamento, de número de matriculados, de volume, de quantidade era relevante. Mas desde já do primeiro governo Fernando Henrique, em que a gente chega a quase 100% de matrícula no ensino fundamental, na primeira série do ensino fundamental, o desafio, já desde aquela época, deixou de ser um desafio quantitativo e passou a ser um desafio de melhorar a qualidade. Mas, infelizmente, o país continua se escapulindo desse tema. Agora, por que o eleitor está vendo as coisas como estão de uma forma relativamente boa, né? Você disse, o eleitor, para ele, tá bom, educação em tempo integral já tá bom para o meu filho. Quer dizer, isso também é fruto da falta de educação. Com certeza. E aí você gera um ciclo extremamente vicioso, né? E para o político tá bom, para o eleitor tá bom também. E a gente cria um país de deseducados, é isso? Em linhas gerais, acho que é isso, porque esse pai, essa mãe que está com o filho na escola pública, ele mesmo tem um nível educacional muito baixo, de 4, 5 anos de escolaridade. Então, ele tem dificuldade de avaliar a qualidade do ensino que o filho recebe. Eu já ouvi vários relatos assim, de mães, pais pobres, dizendo, não tem coisa mais frustrante do que meu filho vir me pedir ajuda no dever de casa e eu não consigo ajudar, não consigo fazer. Então, realmente, para aquele pai é bastante difícil saber se o que o filho está aprendendo é correto, é incorreto, se está avançando na velocidade que deveria ou não. Hoje o Brasil é um dos países que tem um dos melhores sistemas de avaliação da qualidade do ensino, mas os governos escamoteiam esses indicadores. Então tem o IDEB, por exemplo, que é uma nota de 0 a 10 que toda a escola pública, quase toda a escola pública brasileira recebe e que poderia ser amplamente divulgado, deveria ser amplamente divulgado. Eu até tenho proposta que foi inclusive abraçada lá pelo governo de Minas Gerais, de Goiás, enfim, de alguns outros lugares, de colocar uma placa na porta de cada escola mostrando o IDEB daquela escola para que justamente mesmo o pai, enfim, com baixo nível educacional, com baixo conhecimento, saiba a real qualidade da escola do seu filho. Eu me canso de ir em escola, Joyce, que tem IDEB 1, 2, escolas assim péssimas, que são fábricas de produção de ignorância, e conversar com esses pais e perguntar, o senhor conhece o IDEB? Não. E daí eu explico, IDEB, 0 a 10, resultado de avaliação, objetivo e tal. Quanto o senhor acha que é o IDEB da escola do seu filho? Deve ser uns 8, 9, eu digo é 1, é 2. Não, o cara fica chocado. Por quê? Porque quando você não tem esse conhecimento, enfim, do que deveria estar sendo ensinado, do que deveria estar sendo aprendido, você olha para se a escola está com a infraestrutura em ordem, se tem merenda, se tem uniforme, se tem material didático, se o professor pelo menos não está faltando. Então, se essas condições mínimas estão satisfeitas, o pai acredita erroneamente que aquilo tem que ser uma escola de qualidade. Não é que nem a saúde, que todo mundo sabe, se o cara fez um procedimento ruim, receitou um remédio errado, você fica com dor, você fica mal, você tem a noção de que aquele serviço não foi bem prestado. A educação, infelizmente, tem essa dificuldade. Normalmente, quando se descobre que a qualidade da educação é ruim, o aluno já está com 14, 15, 16 anos, aí já é tarde demais, ele já teve toda a sua base educacional comprometida, e é, assim, então, uma questão muito difícil, enfim, um pouco por isso que eu estou aqui hoje, por isso que eu escrevo na Veja, que nós precisamos comunicar para esses pais, especialmente os pais da escola pública, errada, que está muito errado, que a escola do filho, na grande maioria dos casos, é bastante ruim e que precisa de um engajamento da população. E essa é uma questão, enfim, da cultura do brasileiro, a gente não pode se acomodar e esperar uma benesse, um favor, né, dos nossos políticos, dos nossos mandatários. Precisa entender que a parte do processo democrático não é simplesmente colocar o filho na escola e esperar que o Estado, que a escola, que o professor, que o diretor façam o que deve fazer. O pai precisa cobrar, o pai precisa fiscalizar, precisa exigir educação de qualidade. Porque colocar o filho na escola é só o início do processo educacional. Se a escola não ensina, ela não está cumprindo o seu papel e o pai tem que fiscalizar. E muitas vezes o aluno passa de ano quase que como um semi-analfabeto e acaba que dentro da sala de aula discute-se mais um processo ideológico do que educação propriamente dita, não é isso? Sim, porque a ideologia acaba sendo um refúgio também muito bom do incompetente. Porque se eu digo, esse aluno não está aprendendo, ele está semi-analfabeto, ele não sabe fazer as 4 operações matemáticas, não. Educação é muito mais do que isso, é a formação do cidadão crítico e consciente. E aí você Mas pode... tem que saber ler e escrever. Eu sei, claro, eu sei, todo mundo sabe. Mas aí você tem um argumento para dizer, não, isso aí que você está falando é preparação para o trabalho, isso é alienação do proletariado. Aí se cria,
né, uma escapada ideológica para você não ver um problema que é óbvio que, assim, eu sempre digo para essas pessoas, eu digo, olha, mesmo que você queira formar um cidadão crítico e consciente, ele precisa ler, ele precisa saber, né, fazer conta, ele precisa conseguir transitar no mundo, enfim, contemporâneo, com um mínimo de instrumento que essa escola hoje não dá. Então, a gente precisa chegar num consenso de agenda mínima, independente se é de esquerda, direita, de centro, daquilo que aquela criança precisa e merece aprender ao longo da sua vida escolar. A presidente Dilma Rousseff, que é candidata do PT à reeleição, fala muito em educação, né? Gosta de falar dos investimentos, gosta de falar do pré-sal, né? Mas, na prática, o que a gente vê é uma sequência de erros. Quais são os principais que você aponta, em especial nessas últimas gestões do PT? Eu acho que o erro maior, eu até acho que na área de educação o governo Dilma é menos ruim do que no resto. Tem algumas iniciativas meritórias, como Pronatec, expansão do ensino técnico e tal. O que eu acho que é o grande problema é a falta de coragem e de disposição política para fazer aquilo que realmente importa, né? O que seria a agenda efetivamente, enfim, importante, revolucionária, que mudaria a cara da educação brasileira. É isso, é mexer nos cursos de formação. O Ministério da Educação administra, ainda que, claro, com as autonomias que as universidades têm, mas ele é o financiador de todas as universidades federais que são, na maioria dos estados, talvez com exceção de São Paulo, o centro da vida acadêmica, intelectual e também pedagógica desses lugares. Imagina que revolução que seria se o Ministério da Educação se engajasse nesse tema e dissesse, olha, daqui para frente as universidades vão ter como contrapartida necessária ao seu, enfim, ao seu financiamento, à sua autonomia, que preparem professores para dar aulas eficazes para que os seus alunos aprendam. Que revolução seria se a gente tivesse cursos de formação de diretor e incentivos à escolha da direção escolar com base no mérito, na competência, no conhecimento. Que revolução seria se a gente tivesse o governo, tanto o federal quanto os estaduais e municipais, intervindo diretamente ou recomendando, no caso do governo federal, intervenções diretas sobre aquilo que é feito dentro da sala de aula. Ao invés disso, como isso é complicado e enfim, politicamente custoso, fica se criando essas medidas que até, enfim, não são negativas. Você passar o investimento da educação de 5% para 10% é ruim para o país porque vai onerar mais ainda o setor produtivo. Mas para a educação não vai ser ruim, dinheiro a mais não é que piora, é que simplesmente não melhora. E hoje nós temos 50 milhões de alunos só na educação básica. Então, esses 50 milhões de alunos, se você pensar, enfim, de 12 anos para cá, é quase uma geração inteira que passou pelo sistema de educação básica que vai carregar essas carências para o resto da vida. Então, não fazer nada ou fazer muito pouco ao longo do tempo não é perdoável, entre aspas, como enfim, você deixar de fazer uma estrada, que em algum momento você faz e resolveu o problema. Esse problema que foi criado agora não se resolve nunca mais. São vidas que estão então, ali. As pessoas vão carregar isso ao longo das suas vidas. Agora, por que não se faz? A gente falou que não dá votos, né? Mas tudo bem, já está eleito, já levou os votos que tinha que levar, não precisa fazer a propaganda política a hora que chegou lá. É incompetência? É falta de coragem? É falta de sangue nas veias? Por que não se faz essa revolução na educação? Eu acho que é uma questão de conveniência política mesmo, porque mesmo quando você está eleito, você precisa, a maioria dessas regulamentações precisam ser aprovadas pelo Congresso. Eu tive algumas experiências na época que eu era um pouco mais idealista e ia ao Congresso e participava, enfim, de debates e tal. Hoje eu não vou mais. Um desses casos foi muito engraçado, que eu fui lá, enfim, dar uma palestra para os deputados e tal, contar e narrar, enfim, essas pesquisas e tal, mais ou menos aquilo que eu escrevo na Veja, aquilo que eu estou falando aqui hoje. E aí era muito engraçado, porque, enfim, você vai lá, tem a TV Câmara, tem a CLAC, tem as pessoas fazendo aquele auê, e eu dizia essas coisas, enfim, olha, o financiamento da educação não é tão importante, precisa focar nisso, isso. E aí, cada vez que eu dizia isso, um deputado desse dizia, presidente, questão de ordem, preciso me manifestar, não posso deixar fazer um teatro, isso é uma afronta à dignidade dos profissionais do magistério, fazia um discurso. Aí, quando apagava a luz, as câmeras iam embora, alguns dos parlamentares ficaram assim na saída conversando comigo, alguns desses, esses que mais gritavam e se opunham e tal, diziam, brilhante a sua exposição, concordo com absolutamente tudo que você falou, olha, muito bom, muito elucidativo aquilo que você falou, mas sabe como é? Não posso falar isso em público porque aí eu não me reelejo. Pega mal, né? Não, porque ele não se reelege, é verdade isso, quer dizer, especialmente os parlamentares da área educacional, quem são?
com algumas poucas exceções, são pessoas ligadas aos sindicatos de professores. Não são pessoas que estão representando o aluno, eles estão representando os interesses corporativos. Então é importante para eles que eles continuem defendendo. Então qualquer legislação que não seja bem vista pelas corporações vai sofrer restrições porque, de novo, não tem a população como um todo do outro lado dizendo não, isso aqui é importante para o progresso do meu filho, para o futuro do meu filho, para o futuro do país, nós precisamos comprar essa briga. Então a coisa fica nessa pasmaceira, fica nesse engasgue. Você falou do futuro do país, né? Da questão econômica. De novo, eu quero associar a economia e a educação. Para a gente entender o desenvolvimento econômico, né? E para a gente ter esse desenvolvimento, é preciso ter o desenvolvimento humano. O nosso governo não entendeu isso, então, até agora. Veja, eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele sabe disso, eu acho que ele faz aquilo que os gringos chamam de lip service, que é simplesmente dizer e repetir as frases que todo mundo quer ouvir, mas quando chega no pega pra capar, na hora de fazer e topar ter o gasto uma bandeira político, para valer, né? Eu acho que tem que topar gastar capital político, porque infelizmente a situação como ela é hoje significa que para você reformar a educação, você efetivamente vai perder popularidade, pelo menos no curto prazo. O que você precisa fazer? Você precisa chegar lá para o pai do aluno da escola pública que está satisfeito com a educação da qualidade do seu filho e dizer a qualidade da escola do seu filho é muito ruim. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Então isso gera uma perda. Mas eu acho sim que o governo entendeu. Tem algumas iniciativas que eu acho bacana, o Ciências Sem Fronteiras, o Pronatec, são coisas que vão ajudar. Mas a grande crítica que eu faço é o seguinte, a educação brasileira é um sujeito que levou um tiro, caiu do 15º andar numa cerca de arame farpado. Então ele está com hemorragia, está com fratura, está com o corpo todo perfurado. Aí ele vai para o hospital governo e o que eles fazem? Eles consertam a unha encravada. É ruim consertar a unha encravada? Não, é bom, precisa ser feito. Mas o cara está ali morrendo, você tem outras prioridades, você tem muitas coisas mais urgentes para ser feitas. Felizmente o Brasil e qualquer país não vai à falência. Se o país fosse à falência, o Brasil já teria ido porque é muito mal administrado. Mas a gente vai postergando com a barriga esses problemas e não se toca nas questões mais urgentes, mais nevrálgicas, porque, de novo, elas são politicamente inconvenientes. Mas essa talvez seja uma pequena vantagem desse debate, é que está plasmado no debate público brasileiro como um todo, não só desses candidatos, mas também, enfim, das falas de governadores, tá? De que a educação é uma variável importante não só para a formação do cidadão, para o bem-estar pessoal, que é uma coisa que a gente sempre soube, enfim, há décadas, séculos, mas também um ativo estratégico para o desenvolvimento do país. Então, pelo menos já estamos assim... Qualificar para crescer, mais ou menos assim. Nós estamos assim, digamos, não vou dizer meio caminho andado, a gente está num terço do caminho andado. Daí o problema é que, enfim, a doença está bem identificada. O tratamento é que está errado, porque continua com essa coisa, enfim, de mais investimento, mais horas, mais gasto, mais isso, mais aquilo, e não enfocar naquilo que melhoraria. Mas pelo menos já estamos dando o primeiro passo para quem sabe em algum momento, espero que nessas eleições ou provavelmente nas próximas, alguém diga, olha, esse caminho que a gente está perseguindo não está dando certo e nós precisamos mudar de rumo, porque realmente com esse nível educacional que o Brasil tem, não há a menor chance da gente cumprir aquilo que eu acho que, enfim, o destino histórico do Brasil, que é ser um país desenvolvido, é ser um país de primeiro mundo, porque você não consegue criar um país de primeiro mundo com pessoas com nível intelectual de terceiro mundo. Eu sempre digo, um país nunca é melhor do que as pessoas que o compõem. Não adianta ter melhor agricultura, grande indústria, você não constrói um país de nuvens, você constrói um país com pessoas, e essas pessoas se constroem com um bom sistema educacional. Em relação à universidade pública, né, que os políticos gostam muito de bater no peito e falar da universidade pública, gratuita e de qualidade. Gratuita não, né? Nós pagamos. Gratuita até a página 2, né, porque sai do nosso bolso. Você tem uma posição que gera debates aí em relação a isso. Que posição é essa, A minha posição eu acho tão banal que me surpreende que ainda cause polêmica, mas é de que os alunos de posses devem pagar. As pessoas dizem, é universidade pública, portanto tem que ser gratuita. Então eu desafio a pessoa a ir nos Correios ou aí na Petrobras e pedir para abastecer o tanque ou mandar uma carta de graça, porque esses serviços são públicos. Existe uma confusão mental muito grande de dizer que se um serviço é de posse de um ente estatal, ele deve não ser cobrado. Até porque não existe essa figura de não ser cobrado, ele é cobrado sim de toda a sociedade. Então, ora, por que faz sentido
que as pessoas menos favorecidas, que são as que comprometem a maior parte do seu orçamento com imposto, que é quem tem que consumir mais, pagando esses impostos, então a verba desse imposto seja transferida para custear o curso em universidade pública de quem tem dinheiro para pagar e que normalmente estudou a vida toda em bons colégios particulares e que poderia continuar pagando o curso na universidade. Seria muito bom para a universidade cobrar, primeiro, por uma questão de justiça social, segundo, por uma questão de deficiência orçamentária, e terceiro, e talvez mais importante, porque ao cobrar, ela teria que se equiparar em termos de custo e qualidade com aquilo que acontece no mercado privado. E aí se acabaria com uma série de ineficiências. Semana passada, alguém estava me contando, nem sei se é verdade, eu não chequei o dado, que um jardineiro da USP ganha R$9.000. Se isso for verdade, e se não for verdade, eu acho que não está muito longe disso, é um descalabro inacreditável. Por que um sujeito pode ganhar isso dentro de uma universidade pública? Porque quem está pagando somos nós. Claro. Se tivesse que alguém pagar a mensalidade e você tivesse uma redução orçamentária porque tem pessoas pagando do outro lado, a própria universidade seria obrigada a arrumar as suas contas. E por que isso é importante? Porque hoje 3/4 da matrícula do ensino superior brasileiro está em universidades privadas. Então é um contrassenso incrível, porque o que acontece? O sujeito que é pobre e que não consegue estudar em escolas boas que façam com que ele entre na universidade pública, ele que é pobre vai para a universidade paga. O sujeito que é rico e consegue pagar a escola boa vai para a universidade pública, que é hoje gratuita. Então, se cria uma situação em que essa pessoa, que é quem mais precisaria de uma universidade pública subsidiada, acaba tendo que ir para a iniciativa privada. E por que isso acontece? Porque a estrutura de custos da universidade pública brasileira é tão avassaladoramente incompetente que ela não consegue se expandir. E o que a gente precisa é justamente criar uma universidade que seja barata para que ela possa incorporar um pedaço, uma fatia muito maior da população do que ela faz hoje. A gente tem hoje já na Europa, Estados Unidos, enfim, países desenvolvidos, você tem países que já estão com taxa de matrícula no ensino superior de 70%, 80%. E no Brasil a gente patina entre 20% e 25%. Então, nós não estamos falando de um sistema que precisa botar mais 2, 3... Não, nós estamos falando de um sistema que precisa dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho. E isso eu acho que você só vai fazer de uma maneira mais agressiva quando você conseguir expandir muito a vaga que seja muito subsidiada, e o lugar para fazer isso é na universidade pública, não é na universidade, né? Claro. O governo criou um programa que é o ProUni, que tem méritos, porque transfere financiamento, mas na verdade é um contrassenso tão grande que você sendo dono de uma rede de universidades, como o governo é da universidade pública, você tem que usar uma rede que é dos outros, dando um financiamento por trás, isenção de imposto, é um remendo. Fazendo um remendo incrível, uma volta incrível. Por quê? Porque o governo não tem o peito e a disposição de comprar a briga com as universidades públicas e dizer, olha, vocês têm que baratear o custo, vocês têm que cobrar dos alunos para se receber esse financiamento para que então vocês possam expandir. Então, é muito louco isso. É como se a gente aqui na Veja pedisse para, sei lá, para as revistas da concorrência nos colocar na banca porque a gente não quer mexer no nosso arranjo. Quer dizer, é uma coisa estapafúrdia. Falta coragem para fazer. Falta coragem e falta, em primeiro lugar, convencer a população, a sociedade civil, de que isso é bom e de que isso é mais do que bom, de que isso é imprescindível, de que isso é uma tarefa que não pode mais ser adiada. Porque eu acho que no momento que a população entender isso e tiver convicta, o político segue. Para fechar, que dever de casa os nossos candidatos à presidência devem fazer? A gente já falou, o candidato tem que ter coragem de dizer, olha, a sua escola não está boa não, a escola do seu filho não está boa, de colocar, né, temas polêmicos para serem discutidos, como a questão, né, das universidades públicas. Que mais? Para mim, o grande tema é a qualidade da educação. Então, se tivesse um candidato, mesmo que ele não ganhe a eleição, que batesse a tecla em IDEB ou até em Enem, enfim, nos instrumentos de divulgação da qualidade do ensino, eu acho que já prestaria um grande serviço, porque esses instrumentos, de novo, são muito bons, existem há tempo, são bem feitos, tem um expertise técnico no INEP, no governo, precisam ser mais usados. Eu não acredito que um pai, mesmo que ele tenha um baixíssimo nível educacional, etc., etc., se ele souber que a escola do seu filho tem uma qualidade muito baixa, ele não vai ficar satisfeito, ele não vai ficar acomodado. Então, conseguir trazer para esse debate
a verdadeira qualidade da educação brasileira, eu acho que já vai ser um serviço fenomenal que os 3 candidatos e até os nanicos poderiam fazer nesse ciclo eleitoral. Muito bem, Gustavo Iosp, ele que veio aqui hoje conversar sobre educação, também economia, desenvolvimento do Brasil numa época tão importante, que é a época em que você está decidindo para quem vai entregar o seu voto, né? Que é aí o patrimônio maior que você tem. Gustavo, muito obrigada. Até a próxima, que seja breve.